Olá! Hoje eu queria falar sobre o novo filme Wicked for Good, que está há algumas semanas no cinema já, e eu quero falar sobre o que ele tem a nos dizer sobre o mal e talvez também um pouco sobre o que ele nos tem a dizer sobre a ordem política. Então, aviso para quem não viu esse filme e também o anterior, o primeiro Wicked, que vai ter muito spoiler aqui. Eu vou refletir sobre o filme, então eu vou comentar sobre a trama inteira. Um, e, bem, vamos começar com um jeito que as pessoas falam sobre Wicked, que muita gente vê Wicked como uma subversão do Mágico de Oz, né? Quem a gente achava que era bonzinho no Mágico de Oz, né? O Mago, a Dorothy. No Wicked, a gente vê que é mal. E quem que é... E a grande vilã de O Mágico de Oz, né? A bruxa má do Oeste é a protagonista e heroína de Wicked, né? Então, tem um jeito de assistir Wicked que é vê-lo apenas como mais uma instância disso. Quem você achava que na realidade era mal, na realidade é bom, e você estava enganado pela ideologia. Então, acorde e veja que as coisas na realidade estão invertidas. Você vive num mundo que está de cabeça para baixo. Esse tipo de filme, esse tipo de história. Porém, eu acho que é um filme mais interessante que isso, porque no fundo ele é um filme sobre a amizade entre Galinda, ou Glinda, a bruxa boa, e Elphaba, né, a bruxa má. E então é sobre algo, não é sobre simplesmente inverter quem é bom e quem é mal, mas é sobre a amizade, aquilo que liga o bem e o mal. É isso do qual se trata o filme. De fato, quase todo o filme, quase todos ambos os filmes, são contados dentro de uma reminiscência, né? Dentro da memória da Glinda, quando ela é perguntada, mas é verdade que vocês foram amigos? Né? E daí ela parece que começa a se lembrar de coisas, ou pelo menos faz referência a um passado. E então, aí, pelo que eu entendo, pelo que eu entendi do filme, o ponto não é simplesmente inverter o bem e o mal, mas ver que o bem e o mal sempre andam juntos e que eles são, na verdade, coisas relativas, que depende de sua perspectiva para você ver o que é bom e o que é mal, e que eles são duas facetas de uma realidade mais abrangente, né, que no filme é representado pela magia, né, pelo poder mágico, mas que podemos também chamar de valor ou também do divino, né? E então, para ver isso, basta prestar atenção na história, né, de ambos, na história relatada, né? Qual é essa história? Essa história começa com uma sociedade corrupta, né? É uma sociedade em que várias pessoas são discriminadas, né? Então, Elphaba é discriminada desde nascença por ter a pele verde, a sua irmã é discriminada é maltratada por andar de cadeira de rodas. Bock, o Munchkin, é maltratado por ser um Munchkin, por ser baixinho. Os animais, claro, de uma forma paradigmática são maltratados. E é bem claro que eles não são maltratados por serem irracionais, por serem incapazes de pensar, né? É um grande ponto do filme que a suposta irracionalidade dos animais, a nossa suposta incapacidade de conversar e de interagir com outras formas de vida é algo produzido, né? É algo produzido pelas nossas próprias práticas discriminatórias contra eles. E então, o que nós temos aqui é
uma sociedade onde o que é socialmente bom discrimina. E discrimina no sentido negativo, não só no sentido que reconhece diferenças, mas que trata pessoas injustamente por causa das diferenças. E daí não surpreende que justamente o poder mágico, né, isso que na realidade estaria além das diferenças, que reúne até a diferença mais básica que é entre o bem e o mal, é, um, se materialize na Elphaba em não do lado do que é socialmente aceito, mas do lado do que é socialmente inaceito, já que o que é socialmente aceito aqui tem a ver com dividir e injustiçar. Um, e, e dois pontos aqui. Um lado dessa injustiça é que há literalmente bodes expiatórios, né? Os animais aqui são usados como um bode expiatório, especialmente, e claro, os bodes entre os animais são obviamente tal, né? O filme apenas falta assim ter uma trilha de comentário ao mesmo tempo quando nos introduz para o professor de história bode, né? Então tem esse lado específico da injustiça, que é importante para a trama, e também algo que eu não vou explorar aqui, mas seria possível pensar que a pele verde da Elphaba pode ser uma invenção. Porque a história de como ela ficou verde é relatada na primeira música, que é a música dos Ozianos celebrando a morte dela. E isso é algo muito típico, né? Que você explica que a grande vilã, a grande pessoa que a gente está feliz que ela morreu, que era uma pessoa horrível, que ela era uma pessoa estranha, bizarra e má desde nascença, né? Então tem algo aí assim, tem algo muito plausível que a história quer nos indicar que isso também é uma espécie de mentira, como também a ideia ridícula de que é possível matar uma pessoa com água porque ela é tão impura, né? Então isso seria um jeito de levar a leitura do filme, mas eu não vou nessa direção. Mas enfim, então nós começamos nesse cenário da sociedade corrupta, e grande parte do primeiro filme é sobre a Elphaba tomando consciência dessas injustiças e passando e assim perdendo as ilusões que tinha com relação ao Mago de Oz e com relação à ordem social e passando a decidir resistir isso, né? É nessa posição que a vemos no começo do segundo filme, né? Empreendendo o que chamaríamos, dependendo da perspectiva, né? Ações terroristas ou ações de guerrilha, de resistência contra a ordem, né? Liberando os animais que estão construindo a estrada de tijolos dourados, ou interrompendo a festividades de inauguração da estrada. Aí vai até mesmo quando ela libera os animais no meio do casamento da Glinda. Mas o que mas a cada vez que a Elphaba faz algo, outra pessoa sofre, né? Isso frequentemente tem a ver com o fato que ela mesma, sabe, ela teve que, para liberar os animais, ela teve que fazer violência contra as pessoas que estavam lá maltratando os animais. Ou ela sempre atrai atenção para si mesma, né, como a resistência, né, como a pessoa que está resistindo. E isso se torna muito grave para ela depois da morte da irmã dela, né, da Nessa, pelo planejamento da Senhora Horrível, que é né, de novo, é algo gritante, né, uma sociedade tão corrupta que uma pessoa pode chegar a uma posição de ensino e coisas, e o nome dela é horrível, né?
e também o que ela acha que é a morte do Fiero, né, do amado dela. E nesse momento ela canta, né, a música No Good Deed Goes Unpunished, né, nenhuma boa ação vai sem ser punida. E nessa música tem um desenvolvimento interessante que ela entende que qualquer coisa que ela faz, ela não está conseguindo realmente fazer o bem superar o mal. Porque o mal sempre revide. Ela consegue fazer uma mudança pequena, mas daí há um revide, outra pessoa sofre. E ela especula que é, em parte, por causa da posição particular dela. Ela diz, será que isso é tudo para a minha glória, para eu aparecer? E eu vejo isso como representando que ela está refletindo, bem, o problema é que, enquanto eu estou fazendo essa coisa de resistência, eu sou apenas mais outra coisa discriminada, mais outra coisa individual. Eu não consigo agir para, vamos dizer, transformar a sociedade, porque eu não represento a sociedade, eu não represento uma força universal nessa sociedade, né? E daí ela faz uma coisa que ela assume ser má, né? Nessa mesma música ela declara que a partir daquele momento ela não vai mais fazer nenhuma boa ação e que ela vai ser a bruxa má do Oeste, né? E daí tem os eventos que se seguem, né? Ela entrega seu grimório mágico a Glinda e ela finge a sua própria morte, né? Ela arma tudo, ela deixa um balde de água esperando, ela prepara um alçapão para que a Dorothy chegue e a mate, né? Com água, né? A derreta. Um, e o, o filme, ele, nesse momento, ele nos traz de volta para aquele momento inicial em que a Glinda está falando com os Ozianos, né, explicando a, a amizade dela com a Bruxa Má. E então ele faz um certo de círculo. Isso é uma coisa interessante, porque com esse círculo que ele faz, ele está nos indicando que também um círculo conceitual que foi feito. Porque o que aconteceu? Foi que a bruxa má, né, a Elphaba, ela entendeu que para que ela possa fortalecer o bem, ela precisa mesmo virar o mal, ela mesma precisa virar o bode expiatório. Porque quando ela vira o bode expiatório, ela tira do outro, ela tira dos animais em particular, a pecha que eles tinham, o papel que eles tinham. Então ela se entrega, né? Ela se entrega para ser morta, para ser excluída da sociedade, né? No fundo, ela e o Fiero fogem no final, mas, claro, fica claro que eles não vão poder voltar. Ela dá instruções explícitas para Galinda para não reabilitar a sua reputação. Então, ela está, de alguma maneira, entendendo que ela precisa ser má para que o bem vença. Então, de certa maneira, que é preciso que haja alguém mau, então é melhor que seja ela, né? Então ela abraça essa rejeição, né? E assim ela consegue dar a Galinda a moral que ela precisa para, na cena final, ela reintegra os animais à sociedade osiense, né? Osiense, osiana, não sei como se diria em português, a sociedade de Oz, né? Então, tem uma mensagem no filme de algo como o bem só é efetivo porque o mal entrega seu poder, né? Se entrega a ele, né? Se dá como bode expiatório. E por isso também, então, que não é certo dizer que isso aqui é apenas uma subversão do Mágico de Oz. Porque a Elphaba orquestra tudo para que a narrativa do Mágico de Oz emplaque na sociedade dela, né? Ela tem que ser a bruxa má para que ela então, a narrativa do Mágico de Oz tem que ser colar, tem que ser a verdadeira, para que os animais possam ser reintegrados, né? Então, o que acontece é que ela consegue operar uma mudança na sociedade como um todo, né? Ela consegue operar não como
só um elemento particular, mas ela entrega a Galinda essa união do bem e do mal, que é a magia, né, que é representada pelo Grimório, que está além das divisões. Daí por isso que a Galinda, se valendo da união, da harmonia social causada pela morte uh, um, da bruxa má, né, que é especificamente chamada de Good News, né, uma boa nova, o evangelho, né, o evangelho de que ela morreu, she's dead, né, ela consegue daí com a moral disso reunir de novo a sociedade. E então eu acho que tem uma coisa muito mais complexa aqui do que simplesmente sugerir que o que você acha que é bom é mal, o que você acha que é mal é bom, né? Tem por trás desse filme tem uma narrativa interessante sobre a unidade do bem e do mal. E eu acho que é uma lição que podemos trazer para a nossa sociedade, onde frequentemente nós não conseguimos, né, ter um discurso claro a esse respeito, né? Um discurso claro a respeito do bem comum, de o que é bom para a sociedade. Um, então, nós temos ou proponentes, vamos dizer, claro, isso é um vídeo do YouTube, então simplificando, mas por um lado temos proponentes, pessoas que falam, têm uma ideia clara do bem comum, e que acham que, sabe, de que uma boa vida e que o Estado deve promover isso, né? Então, por exemplo, você pega cristãos conservadores, tem uma ideia muito clara do que deveria ser uma família e, e de como as pessoas devem se portar sexualmente para que elas sejam pessoas felizes. Uma visão que eu concordo, que eu discordo completamente com ela. Porém, são pessoas que apresentam essa visão. Por outro lado, você tem frequentemente pessoas que negam qualquer visão concreta do que seria um bem comum de felicidade comum para a sociedade, né? Querem... São pessoas que frequentemente dizem que são a favor da diversidade. Um, embora isso frequentemente não é tão claro, porque o que parece que incomoda elas mais é que, olha, tem essas diferenças de gênero, de orientação sexual, de etnia, que seja, que leva as pessoas a serem injustiçadas, né? Então, vamos dizer, mulheres e homens recebem salários diferentes, né? Mulheres recebem menos pelo mesmo trabalho, né? E daí elas dizem que elas querem proteger a diversidade, elas querem proteger as mulheres, então elas querem que as mulheres ganhem o mesmo. Mas aí, esse tipo de preocupação, me parece que elas estão preocupadas mais não com a diversidade enquanto tal, mas com a desigualdade. Elas acham que a diversidade se torna uma desculpa para que as pessoas não sejam tratadas de forma igual, então por isso que elas têm o interesse em defender a diversidade, mas não celebram a diversidade enquanto tal. O interesse delas é apenas a igualdade material das pessoas. E elas, se não houvesse injustiça porque todo mundo era igual, e não houvesse diversidade, os objetivos delas de justiça social também seriam alcançados, né? Frequentemente você tem pessoas assim, né, que veem essa questão da diversidade não como um bem em si, mas apenas como um problema, um obstáculo à igualdade material. Mas enfim, então temos por um lado, né, visões, vamos dizer, relativistas, ou isso é um pouco injusto com elas, mas visões que não propõem uma visão robusta de bem comum, e outras que propõem visões robustas, mas parciais, né, que são bem parciais, são próprios talvez a só uma parte da sociedade, e quando aplicados à sociedade como um todo, produzem distorções, injustiças e tal. A ideia que bem e mal podem se unir em algo mais, o divino, o valor enquanto tal, ele nos indica outra possibilidade, né? Que nós poderíamos ter um bem comum que fosse de alguma maneira monstruoso,
né? Que pudesse, de alguma maneira, ser algo que necessitasse a diversidade, né? Então, por exemplo, recentemente eu desenvolvi na série de vídeos Gays, Queers e o Bem Comum um argumento de que para celebrar o amor como uma, né, o amor sexual como uma realidade contraditória, né, que ela é inteiramente masculina e inteiramente feminina e inteiramente uma mistura dos dois, nós precisamos ter comunidades, minorias homossexuais, também minorias de gênero, né, minorias queer, fora, né, a base reprodutiva heterossexual da sociedade, para que nós celebremos e cultivemos como um bem comum, esse bem comum contraditório, né? Então, essa possibilidade de reconhecer a unidade do bem e do mal nos permite pensar que talvez nós possamos evitar os conflitos, não negando simplesmente o bem comum, mas buscando, na realidade, um bem comum mais ousado, né? Um bem comum mais divino, mais escandaloso, mais monstruoso. E isso eu acho que é uma moral filosófica que podemos tomar do filme Wicked e refletir sobre ele quando ouvimos suas músicas. É isso, espero que tenham gostado. Um abraço.